Meus queridos, para encerrar então o volume 3 e já dar início ao volume 4, fazer um comentário. Nós vimos na aula passada da física C que tem um circuito elétrico que é muito comum de a gente, que é muito comum de a gente montar no laboratório, que é chamada de ponte de Wheatstone. A ponte de Wheatstone, ela consiste em 4 resistores, geralmente um deles é variável, conectados com um galvanômetro no meio, alimentados por uma fonte de tensão. Mostrei para vocês que a ponte está em equilíbrio quando o galvanômetro registra a corrente elétrica nula. E para que a ponte esteja em equilíbrio, R1 vezes R4 é igual a R2 vezes R3. Mas se tu comprar uma caixinha com resistores variáveis, tem umas bonitinhas, tem uns botãozinhos, que vai girando os botãozinhos e vai aumentando e diminuindo a resistência elétrica. É caro. E já que o aluno tem que aprender mesmo, o que a gente faz é o seguinte, ó. A gente pega um pedaço de fio, a gente conhece o tamanho desse pedaço de fio, manda o aluno mesmo construir um cursor deslizante com um pedaço de fio também, tudo nas coxas, e manda e bota uma régua, instala uma régua, deixa isso reto se for o caso, para o aluno não se perder, vamos deixar isso reto, né? A ponte de fio é nossa mesmo. Então, ó, eu pego um fiozinho que eu conheço a resistência elétrica dele, esse fiozinho azul, boto uma régua ali paralela ao fio, então é 0,30 centímetros, e aí tem um cursor deslizante aqui, ó. Aí tu vai deslizar esse cursor ao longo do fio até que o galvanômetro indique corrente elétrica nula. Quando isso acontecer, tu sabe que o R1 vezes o RD da direita, vamos pensar, é igual ao R2 vezes o RE, que é o resistor da esquerda. Os fios têm resistência elétrica, lembra? A segunda lei de Ohm nos diz isso, Rho vezes L sobre A. Então tu vê, tu concorda que se eu conheço esse tamanho do fio, dá para calcular a resistência dele? Eu fui lá e instalei um fio, por exemplo, o fio todo tinha 30 centímetros e tinha uma resistência elétrica de 100 ohms. Eu sei que 100 é ruim, vamos botar um número bonito, 300, né? 30 e 300, né? Se eu botar o cursor esse cursor deslizante numa situação que fica bem no 10 centímetros, esses 10 centímetros vão ter que ir em resistência elétrica. E esses 20 centímetros? Ah, tá vendo como já pode ir para o laboratório, meu querido? Vou fazer então uma conta diferente. Esse resistor da esquerda ficou com o tamanho L da esquerda. Esse resistor da direita ficou com o tamanho comprimento da direita. Nós deveríamos escrever aqui R1 que multiplica o R resistor da direita, esse vezes esse, é igual a R2 vezes o resistor da esquerda. Só que eu acabei de lembrar que o resistor, o valor da resistência de um pedaço de fio é a resistividade vezes o comprimento dividido pela área. Segunda lei de Ohm, não é isso? Vocês aceitam que esse fio é feito do mesmo material? Posso cortar a resistividade, né? E como é o único fio, ele também tem a mesma área da seção transversal. Resumindo, tu pode trocar o valor da resistência pelo próprio comprimento do fio. Tu não precisa nem fazer regra de 3 para corrigir. É só tascar no lugar da resistência elétrica o tamanho do fio. Por isso que é chamada de ponte de fio. Então, eu posso, por exemplo, conheço o resistor 1 e desconheço o resistor 2. Fiz uma ponte de fio, medi no laboratório o LD e o LE, o comprimento do fio da esquerda e o comprimento do fio da direita, e aí eu consigo descobrir, por essa medição dos comprimentos dos fios, da ponte de fio, eu consigo descobrir um dos resistores incógnitos. Era um comentáriozinho que eu queria fazer então, que pode te ajudar a resolver, por exemplo, o exercício discursivo que eu citei. Agora sim, vou começar a comentar com vocês sobre os processos de eletrização. Processos de eletrização.
Pô, agora no inverno, cara, e aliás, inverno, verão, né, porque é tudo junto, uma hora tá frio, outra hora tá quente, bota a roupa, tira a roupa. Vocês que são mais observadores já devem ter percebido uns estralinhos que a gente escuta, né, ao tirar e colocar a roupa. Isso é um exemplo do primeiro processo de elettrização que a gente vai estudar, o processo de elettrização por atrito. Pô, cara, lembra da tabela periódica? Tem um sujeito que é tarado por elétron. Os ametais. Tem sujeito que não está nem aí para seus elétrons, né? Os metais, os eletropositivos. Imagina tu ter um material que tenha elementos que são tarados por elétron e um material que não estão nem aí para seus elétrons. Aí tu pega esses caras e esfrega. Pô, é juntar a fome com a vontade de comer. O cara que tem tesão por elétron rouba elétron do cara que não tem muito tesão por elétron. Por isso que na eletrização por atrito, os corpos adquirem cargas com sinais opostos. Sinais opostos porque ao atritar, um ganha, o outro perde elétron. Só que se um perdeu 3 elétrons, o outro ganhou 3. Se um perdeu 1 milhão de elétrons, o outro ganhou 1 milhão de elétrons. E se nós fôssemos calcular a quantidade de carga, daria exatamente o mesmo valor. Se um ficou com menos 5, o outro vai ficar com mais 5. Por isso, mesmo módulo. Essa é a decorebinha da eletrização por atrito. Sinais opostos e mesmo módulo. Eu não queria que tu decorasse frouxamente isso. Eu queria que tu raciocinasse. Aí é para sempre, é eterno. Né? Neutro. Ganhou 3 elétrons. Ah, ficou com 3 prótons em excesso. Mais 3, menos 3. Mesmo módulo, 3 sinais opostos, mais e menos. Então é isso que é eletrização por atrito. Bem simples esse primeiro processo, né? Bem fácil de entender. Depois nós vamos ver o processo de eletrização por contato e por indução. Contato vai ser fácil também. Ninguém pegar gripe, está esgripado, ele encostou na pessoa, vai passar lepra para ela. Não, vai passar gripe. Né? O cara está com uma doença contagiosa, encostou na pessoa, vai passar a doença que ele tem, não vai passar outra doença. Assim é eletrização por contato. O cara que está positivo, encosta no cara neutro, carrega ele positivamente. O cara está negativo, encosta no neutro, ele fica negativamente carregado. Nós vamos escrever que no contato os sinais são iguais, mas é daqui a pouco, já é outra aula.